Leitura do livro O Conhecimento do Santo, de A.W. Tozer. Capítulo 13. A transcendência divina. Ó Senhor nosso Deus, não há outro como Tu, nos céus ou na terra. Tua é a grandeza, a dignidade e a majestade. Tudo o que há nos céus e na terra te pertencem. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ó Deus, e Tu és exaltado sobre todas as coisas. Amém. Ao nos referirmos a Deus como transcendente, queremos dizer que Ele é exaltado muito acima do universo criado, tão acima que o pensamento humano é incapaz de imaginar. Para nutrir pensamentos corretos sobre isto, no entanto, devemos ter em mente que muito acima não faz referência à distância física da Terra, mas à qualidade do ser. Não estamos falando de localização espacial ou mera altitude, mas da vida. Deus é espírito e para ele magnitude e distância não têm significado. Para nós, são elementos úteis em analogias e ilustrações. Portanto, Deus os utiliza constantemente para falar ao nosso entendimento limitado. As palavras de Deus em Isaías, assim diz o alto e o excelso, que habita na eternidade, transmitem uma distinta impressão de altitude, pois nós que habitamos no mundo da matéria, espaço e tempo, tendemos a pensar em termos materiais e somos incapazes de compreender conceitos abstratos, exceto quando de alguma forma se identificam com coisas materiais. Em sua luta para se ver livre da tirania do mundo natural, o coração do homem deve aprender a traduzir para cima a linguagem que o Espírito utiliza para nos instruir. É o Espírito que empresta significado à matéria e não ser por ele. Nada tem valor definitivo. Basta que uma criança se afaste de um grupo de turistas e se perca em uma montanha para que toda a perspectiva mental de seus membros mude. A admiração pela grandeza da natureza dá lugar à aguda preocupação com a criança perdida. O grupo se espalha pela montanha, chamando ansiosamente o nome da criança e procurando energicamente em cada canto onde a pequenina possa estar escondida. O que causou essa mudança tão súbita? A montanha coberta de árvores continua a elevar-se até as nuvens com sua beleza de tirar o fôlego, mas ninguém mais presta atenção nela. O foco está na busca da garotinha de cabelos cacheados com menos de 2 anos de idade e menos de 15 quilos. Embora tão jovem e pequena, ela é mais preciosa para os pais e amigos do que a vasta e antiga montanha que estavam admirando alguns minutos antes. E todo mundo civilizado partilha desta opinião, pois uma garotinha pode amar, rir, falar e orar, mas a montanha não. É a qualidade do ser da criança que lhe empresta valor. Devemos, no entanto, evitar comparar Deus a outrem, como acabamos de fazer com a montanha e a criança. Não devemos pensar em Deus como o mais alto em uma ordem ascendente de seres, começando pelos unicelulares e subindo do peixe para o pássaro, para o animal, para o homem, o anjo, o querubim e Deus. Isto equivaleria a conceder eminência e até mesmo preeminência a Deus, mas não basta. Devemos reconhecer sua transcendência no inteiro significado da palavra. Deus permanece eternamente apartado e inacessível em luz. Ele está tão acima do arcanjo quanto da largata, pois a distância entre o arcanjo e a largata é finita, enquanto aquela entre Deus e o arcanjo é infinita. A largata e o arcanjo, ainda que distantes entre si na escala das criaturas, têm em comum o fato de ambos terem sido criados.
Pertencem ambos à categoria daquilo que não é Deus e estão infinitamente distantes do Altíssimo. A reticência e a compulsão lutam eternamente no coração daqueles que desejam falar sobre Deus. Isaac Watts diz: como poderia mortais poluídos ousar cantar tua glória ou tua graça? Jazemos muito abaixo de teus pés e vemos apenas sombras de tua face. Entretanto, temos o consolo de saber que é o próprio Deus quem estimula o nosso coração a buscá-lo, torna possível que o conheçamos em alguma medida e se agrada mesmo com os mais pálidos esforços de torná-lo conhecido. Se algum vigia ou santo que tivesse passado séculos felizes à beira do mar de fogo viesse à terra, quão sem sentido seria para ele o ruído incessante das ocupadas tribos dos homens. Quão estranhas e vazias lhe soariam as palavras monótonas, rançosas e inúteis vindas semana após semana dos púlpitos. E se alguém assim fosse falar na terra, não falaria ele de Deus? Não encantaria e fascinaria seus ouvintes com extasiantes descrições da deidade? E após ouvi-lo, seríamos capazes de aceitar uma teologia inferior a esta, a doutrina de Deus? Não exigiríamos de quem quer que presumisse nos ensinar, que falasse do alto do monte da visão divina ou permanecesse calado? Quando o salmista presenciou a transgressão dos perversos, seu coração lhe revelou o motivo. Não há temor de Deus perante seus olhos, explicou, e ao dizer isto, revelou-nos a psicologia do pecado. Ao deixar de temer a Deus, eles não hesitavam em transgredir suas leis. O medo das consequências não é eficaz o suficiente se o temor de Deus desaparece. Antigamente, falava-se dos homens de fé que caminhavam no temor de Deus e que serviam ao Senhor com temor. Por mais que fosse íntima sua comunhão com Deus, por mais ousadas que fossem suas orações, sua vida religiosa estava alicerçada no conceito de um Deus imponente e temível. Essa ideia de um Deus transcendental perpassa toda a Bíblia e influencia o caráter dos santos. Esse temor de Deus ia além de uma percepção natural de perigo, era um medo irracional, um agudo sentimento de insuficiência pessoal perante o Deus Todo-Poderoso. Sempre que Deus aparecia aos homens nos tempos bíblicos, os resultados eram idênticos: um avassalador senso de terror e desalento, uma perturbadora percepção de pecado e culpa. Quando Deus falou, Abrão prostrou-se sobre a terra para ouvir. Quando Moisés viu o Senhor na sarça ardente, ele escondeu a face com medo de olhar para Deus. A visão que Isaías teve de Deus arrancou-lhe o grito: ai de mim! E a confissão: estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. O encontro de Daniel com Deus provavelmente foi o mais assustador e maravilhoso de todos. O profeta ergueu os olhos e viu aquele cujo corpo era como o berilo e o seu rosto como um relâmpago. Os seus olhos eram como tochas de fogo e os seus braços e os seus pés como o brilho de bronze polido. E a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Sou eu, Daniel, vi aquela visão. Escreveu ele posteriormente, pois os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram para se esconder. Fiquei, pois, eu só a contemplar a grande visão e não ficou força em mim. Desfigurou-se a feição do meu rosto e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras e, ouvindo o som das suas palavras, eu caí num profundo sono com o rosto em terra.
Essas experiências demonstram que uma visão de transcendência divina encerra imediatamente qualquer controvérsia entre o homem e seu Deus. A beligerância do homem se esvazia e ele está pronto para seguir os passos de Saulo, perguntando mansamente: Senhor, o que queres que eu faça? De modo inverso, a autoconfiança dos cristãos modernos, a leviandade despreocupada presente em tantos de nossos eventos religiosos e o chocante desrespeito pela pessoa de Deus são evidências conclusivas de uma profunda cegueira de coração. Muitos chamam a si próprios pelo nome de Cristo, falam constantemente sobre Deus e oram a Ele de vez em quando, mas evidentemente não têm ideia de quem Ele é. O temor do Senhor é uma fonte de vida, mas este temor saudável é bastante raro entre os cristãos atuais. Certa vez, conversando com seu amigo Eckermann, o poeta Goethe voltou seus pensamentos à religião e falou sobre o abuso do nome divino. As pessoas o tratam, disse ele, como se aquele ser altíssimo e incompreensível que está além do alcance do pensamento fosse seu igual. Não fosse assim, não diriam o Senhor Deus, o querido Deus, o bom Deus. Esta expressão para eles se torna especialmente para o clero que a traz diariamente na boca uma mera frase, um nome vazio ao qual não relacionam qualquer pensamento. Se estivessem impressionados por sua grandeza, ficariam mudos e em reverência sequer o nomeariam. Oliver Wendell Holmes cita: Senhor de todos os seres entronizados de longe, tua glória encandece desde o sol e das estrelas, centro e alma de toda a esfera, mas tão próximo de cada coração amoroso, Senhor de toda a vida, acima e abaixo, cuja luz é verdade, cujo calor é amor, diante de teu trono de fogo, não buscamos brilho algum em nós mesmos. Aqui encerramos o capítulo 13.